Pauta verde no Congresso e crédito de carbono. Só com essas expressões vocês já devem saber quais serão os temas dos nossos próximos episódios. Para falar sobre essas temáticas, crédito de carbono e pauta verde no Congresso, eu vou ter como convidado o Gustavo Schneider. Oi, eu sou Gustavo Schneider, sou associado do PG Law. Oi, eu sou o Rodrigo Fialho Borges, sou sócio do PG Law e você está no PG On Air. Gustavo, obrigado de novo por estar aqui comigo. Eu já vou começar com as perguntas. Primeiro eu queria saber de você o que é o Patem e quais os objetivos desse projeto do governo. Bom, Rodrigo, super obrigado de novo pelo convite. Cara, para mim é sempre uma honra estar aqui no PG On Air e ter a oportunidade de dialogar contigo e com o pessoal do PG Law sobre esses temas. Então, o Patem, ele é um programa que está num contexto global de financiamento da transição energética. Então, ao longo dos últimos anos, tem crescido a noção a nível global, se formado um consenso verdadeiro de que a gente precisa migrar as economias nacionais de um modelo baseado em carbono para um modelo baseado em energias renováveis. Só que isso tem um custo e isso demanda a mobilização de muitos recursos, que em alguns países tem sido feita principalmente por financiamento público, estatal, e em outros tem sido feito por um modelo mais misto de financiamento público e privado. Aqui no Brasil, a gente tem algumas iniciativas para aumentar o volume de recursos financeiros voltados para a transição energética, e uma delas é o Patem, que é sobre a qual a gente vai falar hoje. O Patem, nesse contexto, tem entre os seus objetivos fomentar o financiamento do desenvolvimento sustentável no nosso país, aproximar o setor financeiro de iniciativas de empresas e do setor industrial que tenham como objetivo gerar algum tipo de projeto relacionado ao desenvolvimento sustentável e, num outro nível, também permitir a utilização de créditos tributários que, eventualmente, os agentes econômicos tenham com relação à União para financiar esses projetos. Então, essa é uma das sacadas do programa. Ao invés de criar desembolsos públicos diretos, criando novas linhas de subsídios e de pagamento direto do Estado para esse tipo de projeto, ele usa créditos tributários, créditos que já estão estabelecidos, como forma de amplificar os financiamentos na pauta sustentável. Perfeito, Gustavo. E aí você falou, então, que quando a gente está falando de Patem, a gente está falando de transição energética, de priorização de alguns projetos sustentáveis. Né? E eu queria saber quais tipos de projetos sustentáveis que são priorizados pelo Patem. Boa, perfeito. Então, de modo geral, o Patem prioriza o investimento em pesquisa e desenvolvimento tecnológico e obras de infraestrutura relacionadas a energias renováveis. Do ponto de vista de desenvolvimento e de pesquisa, o Patem prioriza projetos nos setores dos biocombustíveis e do hidrogênio verde de baixa emissão de carbono, enfim, tem vários nomes, mas a ideia é biocombustíveis como forma de transicionar de um modelo de combustíveis fósseis para energias baseadas em estruturas renováveis. Do ponto de vista de projetos de geração e transmissão, aí entram também energia eólica e solar, que já tem um nível maior de massa crítica e de capacidade de investimento aqui no país e por isso estão nesse setor já de investimento para deployment. Perfeito. E quando a gente está falando do financiamento desses projetos, dentro do Patem, quais são as opções de financiamento disponíveis? Boa, então o Patem vai trabalhar principalmente com dois instrumentos. O primeiro é o Fundo Verde e o segundo são as transações tributárias diretas. Essas duas formas vão ser formas complementares de dedicar investimentos, dedicar recursos, que no limite são recursos públicos, para facilitar o desenvolvimento de financiamentos privados em cima do desenvolvimento sustentável. Falei um monte de coisa, vamos quebrar isso em partes. Como é que vai funcionar o Fundo Verde? O Fundo Verde é um fundo de aval, que vai ser administrado pelo BNDES. Então, quem tem créditos tributários com a União, e aqui estão incluídos também créditos de precatórios para o Fundo Verde. Então, quem tem créditos com a União vai poder integralizá-los no fundo e receber cotas que vão poder ser utilizadas como garantia para facilitar o financiamento junto a agentes privados
de projetos de desenvolvimento sustentável que estejam dentro daqueles setores que a gente conversou antes. Então essa é a primeira alternativa de financiamento. Aqui está se contando principalmente com o efeito multiplicador que esse fundo pode ter na nossa economia, porque os créditos que estão dentro das categorias que vão compor o Fundo Verde somam cerca de 800 bilhões de reais em algumas iniciativas. Então, se houver realmente uma adesão massiva ao Fundo Verde, a gente está falando de garantias nesse valor que podem se reproduzir em investimentos em valores muito mais altos do que esses, facilitando, então, direcionamento de recursos para projetos sustentáveis. Como eu estava falando, o Fundo Verde vai contar com os créditos perante a União e a gente tem uma outra forma de financiamento também, que é por meio de transação tributária. Então, agentes econômicos que tenham dívidas com a União vão poder, como forma de saldar essa dívida, fazer investimentos em desenvolvimento sustentável. E aí tem previsão, inclusive, para abatimento no valor de multas e juros relacionados a essa dívida tributária. Perfeito, Gustavo. E ainda sobre essa questão do Patem, eu queria saber como está andando, né? Está no Congresso, em que fase está? Você pode dar um contexto para a gente sobre as discussões que estão acontecendo? Imagino que tenham grupos interessados que estão sendo afetados e envolvidos nessa discussão e com opiniões divergentes, provavelmente. Então, eu queria saber se você pode comentar um pouco sobre esse contexto, você que está tão ligado ao debate que está acontecendo. Rodrigo, bom, esse é um ponto central. Como todo projeto legislativo grande, ele envolve uma série de debates, tem grupos que estão subrepresentados nessa discussão, mas de modo geral, o andamento legislativo dele se consagrou com a aprovação na Câmara, agora ele está sob análise no Senado. Então é importante, inclusive, a gente deixar isso claro. É possível que o Patem ainda sofra algumas alterações à medida que o debate for evoluindo no Senado também. Mas o que as notícias dão conta no momento é que já há algum consenso sobre a formatação atual dele. É importante a gente entender que, quando a gente pensa em pauta verde, tem vários níveis que a gente precisa articular essa pauta. E hoje, para esse semestre, a prioridade no Congresso é a aprovação de uma série de projetos relacionados à chamada pauta verde. Então, a gente tem o marco regulatório do hidrogênio de baixo carbono, a gente tem o marco das eólicas offshore, a gente tem o projeto de lei relacionado ao mercado de carbono, e cada um desses projetos vai incidir sobre um dos grandes temas que a gente tem em transição energética. O Patem sozinho provavelmente não vai resolver a transição energética no nosso país, mas ele pode fornecer um auxílio muito importante para uma das grandes questões que a gente tem em transição energética hoje, que é a questão de financiamento. No entanto, alguns grupos que estão participando da discussão sobre transição energética apontam que o Patem é uma resolução parcial para a questão de financiamento. Porque como ele está baseado principalmente no uso de créditos tributários e, enfim, de agentes econômicos que já têm créditos tributários com a União, ele provavelmente não vai se aplicar para a maior parte de pequenas e médias empresas e nem para organizações sociais, organizações do terceiro setor, que têm tido um papel muito importante nessa pauta e que também precisam de financiamento e que muitas vezes lidam com a conservação ambiental na ponta. Então, os grupos que fazem parte dessa janela de pressão desse grupo social têm apontado que é necessário também desenvolver alternativas de financiamento para povos originários, para comunidades tradicionais e, de modo geral, para o terceiro setor que tem se envolvido na pauta ambiental também. E o Patem não está respondendo a essas demandas de acordo com esses grupos de pressão, pelo menos. O que, claro, não significa que o debate se encerre no Patem, mas chama a atenção de que a gente precisa também de outras alternativas de financiamento e precisa adensar os mecanismos que a gente tem hoje dentro da nossa economia para permitir que a transição energética ocorra de modo equitativo e justo. Perfeito, Gustavo. Então, eu queria te agradecer novamente pela sua presença aqui no podcast, no PG On Air. E a gente continua nossa discussão sobre pauta verde no próximo episódio. Muito obrigado, Rodrigo. Se você
você gostou desse episódio, não deixe de nos seguir nas redes sociais. E se tem alguma dúvida ou comentário, deixa aqui embaixo. Muito obrigado e até semana que vem.